Muito bem, meu aluno, mais uma aula, mais um motivo para você ficar contente, alegre, feliz, fagueiro e trigueiro aí do outro lado. Por quê? Porque agora a gente vai estudar o principal da redação. Como assim? A gente vai estudar o gênero mais privilegiado, a gente vai estudar a dissertação. É claro, você já deve ter ouvido falar disso, já deve ter escrito muito texto dissertativo, mas não como você vai escrever agora. Nunca você deve ter escrito um texto como seus textos sairão a partir de agora. Por quê? Porque você vai entender o fundamento do que é um texto dissertativo. Se você fala assim, puxa vida, Pablo, eu estou assistindo você há um tempão e até agora eu ainda não consegui escrever o texto. Fica tranquilo, meu brother. Por quê? Porque eu estou estruturando seu raciocínio. Há um tempo, quando nós finalizarmos tudo isso, vai estar tudo montadinho na sua cabeça e o texto vai sair com naturalidade, de uma maneira fácil, tá bem? E você pode reorganizar, você pode organizar a sua estratégia de estudo da maneira que preferir. Você preferir assistir primeiro a estrutura da dissertação, aí depois voltar para procurar coesão e coerência, você pode ficar à vontade, tá bem? Mas assista tantas vezes quanto for necessário para que você possa internalizar essas estruturas, tá joia? Vamos começar a falar um pouquinho então sobre texto dissertativo? Venha para cá, porque na verdade nós temos aqui o alvo, o foco de grande preocupação de alguns alunos. Aí você fala assim para mim, dissertar? O que é dissertar? Eu, sinceramente, já escrevi muito dissertativo, mas não sei o que é dissertação, nem sei o que é dissertar. Para algumas pessoas, dissertação é um monstro, tá? É o quê? É aquilo que causa medo na criatura, é o capeta, né? Não se preocupe, porque não é uma coisa, tá? Nem outra. Na verdade, a dissertação é a modalidade mais simples de texto, tá? É a maneira mais fácil de se expressar. Você está brincando? Não, é verdade. A maneira mais simples para você articular ideias, é a maneira mais fácil que há para você passar no concurso público. Você tem que dar graças a Deus, levanta a mão para cima e fala, beleza, quando cai um texto dissertativo para você. Porque com o texto dissertativo fica tudo mais fácil, fica mais simples de estruturar suas ideias, fica mais fácil de você passar mesmo a limpo, você consegue compreender a estrutura, consegue compreender a dissertação tranquilamente. Então vejamos, qual é o propósito do texto dissertativo, a princípio? Propósito ainda? Não, mas vamos dizer assim, quais são as características do texto dissertativo? Como é uma modalidade, de texto, como eu estou falando para você, de um gênero, tá? É um gênero bastante privilegiado, o texto dissertativo comunica. Claro, por quê? Porque ele é um meio informacional, um meio argumentativo, mas é um meio como qualquer outro, que comunica, serve para isso, serve para comunicar. Aí, você tem outra característica que está ligada intrinsecamente ao texto dissertativo, que é exprimir alguma coisa. Você fala, Paulo, mas todo texto é assim. Claro, sim senhor, essa é apenas uma introdução. Então, sim, exprimir ideias, exprimir conceitos, exprimir opiniões, tá? Aqui você tem a dissertação, opinião, então eu posso falar, eu acho, não senhor, calma lá. Eis um dos principais erros no texto dissertativo, colocar eu acho, ou sob meu ponto de vista, ou sob minha ótica, isso é errado, isso você não pode fazer, tá? Então, você toma cuidado. Aí, por que eu coloquei ato do cotidiano? Porque todos nós, vez ou outra, já nos deparamos, com a situação em que você tivesse que defender suas opiniões, você tivesse que defender suas razões, seus argumentos. Vamos colocar aqui algumas circunstâncias. Imagine então que você está indo pela última vez, por quê? Porque a partir de agora não mais. Está indo falar com o seu chefe para pedir aumento, Porque depois que você for funcionário público, você não vai precisar pedir aumento para o seu chefe. Então, você vai lá falar com ele e fala assim, olha, seu fulano de tal, eu preciso que o senhor aumente o meu salário. Eu falo assim, olha, mas você veja bem, porque a empresa está passando por um problema assim, e a inflação não sei o que lá, e os dividendos não sei o que, e ele vai começar a te listar uma série de argumentos. Aí você vai falar, mas olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu vim pedir um aumento porque está passando fome na minha casa, já tive que fritar o cachorro para comer, agora estou pensando em assar o papagaio. Então, olha só, você dá razões, o seu chefe
dar razões. E aí essas razões ficam num embate. Esse é o que nós chamamos de embate argumentativo, tá? Então é exatamente por isso que é um ato cotidiano. Quando você está discutindo, aí vamos pensar, você aí, ó, moça querida que está me assistindo, vai discutir com seu namorado para provar por que ele está errado em alguma coisa. Entenda, o homem nunca está errado, brincadeira, tá? Mas veja só, quando você está discutindo com alguém, você fala assim, ah é? Então lembra daquela vez que você fez aquilo que eu não gostei. Ó, isso já é defender ponto de vista, isso já é argumentar, querer mostrar, eu tô certo, você tá errado, tá bem? Isso já é dissertar, tá joia? Nós dissertamos praticamente o dia todo. Quando não narramos, dissertamos. Quando não narramos e dissertamos, descrevemos. Basicamente nos articulamos nessas possibilidades de texto. Tá? Ah, é só isso? Não, não é só isso, mas estou simplificando para você. Então veja só, você pode expor informações no texto dissertativo, a exemplo de um jornal. Você pegar um texto jornalístico, você está o quê? Está expondo informações. Mas você também pode defender ideias. O texto jornalístico não defende ideias, Pablo? Claro que defende, não seja inocente. Não existe discurso ausente de opinião, porém alguns focalizam mais opinião, outros discursos focalizam menos, tá? Todos, no entanto, focalizam opinião, tá bem? Cuidado com isso. Então não existe texto ausente de opinião, mas o que nós entendemos é que alguns predominantemente defendem ideias, quer dizer, argumentam, e outros predominantemente expõem informações. Então tenha isso em mente para você compreender como escrever o seu texto. Eu preciso expor apenas as ideias ou eu preciso defender essas informações? Tá? Ou defender as ideias ou expor as informações. Tá joia? Maravilha! Vem pra cá. Aí eu vou falar para você. Então, qual o propósito você pode ter um texto dissertativo? Qual o propósito? 2 propósitos simples, meu querido. Você pode informar algo ou você pode o quê? Argumentar sobre algo. O que eu estou fazendo agora é basicamente uma dissertação expositiva. Porque, olha só, eu estou expondo para você ideias, expondo conceitos e tentando articular de uma maneira simples para que você compreenda. Mas não se engane, apesar do meu texto aí no seu material estar super simples, está dialógico, você está acompanhando com o que eu falo no quadro, você está conseguindo compreender bem, porque eu uso uma linguagem muito simples, uma linguagem muito próxima do coloquial, cheia de metáforas, tá? Você entende perfeitamente. Nem sempre você pode escrever assim. Aliás, para o texto dissertativo é interessante que você não utilize metáforas dessa natureza, das que eu estou usando, tá? E também não utilize uma linguagem coloquial. Não quero dizer que você tem que ser o cara ultra formal e uma escrita tão difícil, tão trabalhosa que você não consiga compreender nada, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: o texto tem que buscar simplicidade e clareza, tá joia? Tem que ser dessa maneira, como na redação oficial. Clareza, objetividade. Vamos tomar cuidado com isso. Então, o que eu quero dizer é, o meu texto que está escrito no seu material serve para você estudar. Não tome o meu texto como base para escrever a sua dissertação. Tome como base as dissertações que eu vou apresentar a você. Tome como base os modelos que eu estou expondo, que eu estou apresentando. Tá joia? Então, olha, eu posso informar, eu posso argumentar. Maravilha. O que você não pode fazer? Seria ridículo, seria vergonhoso você colocar uma narração ou um poema quando a proposta, né, pedisse para você por uma dissertação. Aí você fala assim, Pablo, ninguém faria isso. Ninguém ia ser tão mocorongo a esse ponto. Você que acha. Você que acha, porque eu já vi muito aluno perdendo ponto, perdendo toda a redação, porque ele resolveu colocar um exemplo como relato. Um exemplo como uma pequena narrativa. Então, podemos observar blá, 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 com um mero exemplo. Certa vez, um fulano, blá, e o cara começa a narrar, começa a contar uma história para dar força para o argumento dele. Isso é narrar. O texto dissertativo não pede para você fazer isso aqui. Você só tem 30 linhas. Companheiro, eu vou falar isso muitas vezes. Você só tem 30 linhas. Aproveite as 30 linhas.
tá? No máximo 30 linhas, então você tem que aproveitar isso. Você não pode falar assim, então sei lá o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um embromation, tá? Cuidado. Outra coisa que você não pode fazer é versificar. O que é versificar? Sabe, de vez em quando eu vejo alunos, isso acontece com os alunos mais jovens, que tem frase de música na cabeça, né? Que, sei lá, leu alguma coisa e achou bonito. E aí ele fala assim na redação, a conclusão que nós temos disso é, como diria o poeta, que precisamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Tá bom, vamos, que desculpe o autor da música que já bateu as botas, mas assim, você não pode utilizar isso como argumento, tá? Não pode. É como diria o poeta, as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Gente, isso não é argumento. Aí você fala, Pablo, então quer dizer que eu não posso utilizar nenhuma vez um versinho lá no meio do meu texto? Dica do professor Pablo, não é recomendável. Porém, se você for colocar 1 ou 2 versos no máximo, você tem que colocar o verso e fazer um comentário sobre ele. Explicar porque ele está ali. E não deixar solto, voando. Eu botei o verso que eu quis botar ali, ficou legal, cala a boca. Não, não pode ser assim. Eu tenho um amigo que fala isso. Não, eu fiz porque eu fiz e ficou legal e cala a boca. Não, não pode ser assim. Você não vai poder falar cala a boca pro teu corretor, tá? Ele vai te examinar. Então cuidado com isso. Vem pra cá. Você que me desculpe agora o que eu vou falar, mas assim, no concurso público ninguém está interessado na sua criatividade. Ninguém está interessado. Ninguém quer saber se você esse cara é muito criativo, olha só que maneira legal que ele começou, que maneira legal de falar sobre esse assunto. Não. O que o corretor, que nós, corretores, estamos interessados, é saber sobre isso aqui, Se você tem a capacidade de articular ideias e argumentos falando sobre um tema que lhe é apresentado. Ou se você consegue desenvolver um texto sem enrolar. Quer dizer, um texto direto. Por isso que eu coloquei aqui, no embromation, tá? Desenvolva o seu texto da maneira mais direta e concisa possível. Porque assim o corretor vai avaliar você de maneira positiva. Você vai entrar para o serviço público, rapaz. No máximo você vai escrever um relatório, tá bem? Então você não precisa saber, meu Deus, tem que ser o melhor do mundo. Não. Você tem que fazer o quê? Introduzir, desenvolver e concluir as ideias, tá? Facilmente. Você não pode querer dar uma despertão. O que é querer dar uma despertão? O cara que quer dar uma despertão já começa fazendo uma analogia. Então, sabendo que fulano está para tal, como está para tal, e começa a dar a volta no texto, e enrola, e coloca a citação de filósofo para parecer chique. O cara gosta de colocar a citação do Nietzsche, para dizer que leu Nietzsche e que é super inteligente, então bota a citação de filósofo, né? Termina com uma pergunta. Que coisa ridícula, você não pode terminar seu texto com uma pergunta. Você dissertou 30 linhas e vai concluir com uma pergunta? Não, pergunta te motiva, não conclui. Entendeu? Eu não quero dar uma despertão, falar, essa aqui vai ser a jogada do mundo. Todo mundo já ouviu falar, se você não ouviu, vou te apresentar agora, daquela história anedótica de que havia uma redação para escrever sobre o tempo. E aí o cara escreveu as 30 linhas, isso aqui, tic-tac, tic-tac. E daí ele tirou 100. Aqui, você migué, coisa mais retardada, rapaz, você não pode querer dar uma despertando isso aqui. Aquela outra, essa aqui minha mãe me contava, que leu no jornal que o rapaz tirou 10 na redação, porque a redação era para falar sobre o lápis e a borracha. E ele escreveu assim, neste papel que o lápis escreveu, a borracha vai apagar. Veja se isso tem cabimento. Então não dê uma despertão. Trabalhe com o tema. Tente entender o que a temática está falando. Depois te ensino como fazer isso. Outra coisa, não é para você tentar salvar o mundo, tá? Não quero que você dê uma de Capitão Nascimento lá no meio do texto e fale assim, não, agora eu vou salvar todo mundo, porque eu sei como fazer isso, vou propor uma solução para a corrupção, solução para a fome, para a miséria, para a má distribuição de renda. Não dá. Você só tem 30 linhas, então aproveite para não enrolar e tentar argumentar sobre uma coisa razoável, não mirabolante. Beleza? Beleza. Vem cá. O que eu quero que vocês entendam? Essas duas metáforas aqui, Quando você vai escrever o texto, eu quero que você jogue o jogo da redação, tá? O que é jogar o jogo da redação? Entender que ela possui elementos estruturantes
E você vai utilizar esses elementos estruturantes sem fugir do princípio, tá? Quer dizer, sem fugir da ideia da dissertação. Vou escrever sobre um tema com clareza, do início ao fim, sem exagerar ideias, sem colocar coisas fabulosas lá no meio. Esse é o chamado arroz com feijão do texto, tá? Faça o texto bem redondinho, sem querer procurar coisa fantástica para resolver tudo, tá? Então, introduza o texto, desenvolve, conclua com consciência. Isso é dissertar, tá bem? Eu coloquei para você, não se preocupe com as minhas metáforas, ok? Por quê? Eu utilizo uma linguagem bastante metafórica para te ensinar, porque é disso que você vai se lembrar na hora que estiver fazendo o texto. Quando você vira o tema e tiver muitas e muitas ideias, eu já te ensinei a selecionar argumentos para progredir num texto. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, tá, agora o Pablo falou, vamos fazer o simples, vamos fazer o básico. Então faço arroz com feijão, jogo o jogo da redação, porque assim você tira nota boa e é aprovado no concurso. Tem muita coisa para estudar, respira aí e bora lá comigo, vamos! Muito bem, meu aluno querido, preste atenção. Eu vou falar para você agora sobre tipos de texto dissertativo, tá? Então, como é que você constrói o seu texto, que tipo de texto você vai optar. Na verdade, não é você que vai optar, né? É a banca que vai mandar você escrever. E aí você pode se adequar ou não. Lógico que se você não se adequar, ó, vai tirar um zero bem redondinho. Então, assim, preste atenção, porque existem aspectos estruturais. E a própria banca já orienta você para fazer isso. Eu vou te explicar como é que ela orienta e aí você vai conseguir fazer. Olha só, basicamente nós temos 3 tipos de texto dissertativo. Aí você fala assim, já vai falar que tem mais, já vai falar que tem menos. Confia no que eu estou falando. Basicamente são 3 tipos. Então, você tem o texto expositivo, o texto argumentativo e o texto misto. Bem, eu quero que você entenda o seguinte. O texto dissertativo expositivo, ele tem um propósito simples, que é o de informar. Já o texto dissertativo argumentativo é persuasivo. Então a diferença é expositivo e informacional. Argumentativo é persuasivo. E o texto misto? É lógico que ele vai mesclar a característica das duas modalidades. Só que daí você fala assim, Pablo, eu posso compor um texto misto? Meu querido, não. Por quê? Porque olha só, você tem que ter uma coisa na sua frente, tá? 30 linhas. Então olha só, 30 linhas. Esse aqui é o máximo que você vai poder usar. Máximo. E eu já vi concursos, já vi exames de seleção que te dá no máximo 15. Você, meu Deus, e daí? Daí você se vira, rapaz. Aí é isso que tem que fazer. Então veja só, no máximo 30 linhas. Então por que eu digo para os meus alunos, não tentem fazer textos mistos? Por quê? Para você fazer um texto misto, você vai ter que ter pelo menos 50% do teu desenvolvimento expositivo, depois mais 50% do texto argumentativo. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Você vai se lascar, não vai ter tempo, que eu quero dizer, não vai haver linha suficiente para que você consiga transformar o seu texto na modalidade mista. Então abandone o misto, ou você usa expositivo ou argumentativo, tá? Beleza. Agora, vamos aqui entender um pouquinho o que é esse tal texto expositivo. É aquele que mostra para você argumentos, tá? É aquele que pede para que você leia, para que você observe, para que você, a partir de um dado, exponha ou outros dados, ou exponha, tá, as ideias relacionadas a determinada temática. O que eu quero dizer? Você tem um texto que é muito mais conceitual. Como assim conceitual? Você dá definições, você apresenta, tá, o problema, mas esse problema não precisa ser debatido. Você apenas constata alguma coisa. Depois, ele é informacional. Ou seja, você não tem que se preocupar aqui em convencer o seu leitor de alguma coisa. E você tem que se preocupar apenas em informar. Sendo que o texto dissertativo expositivo, ele possui aspectos descritivos, quer dizer, ele pode de fato descrever o funcionamento de alguma coisa, apresentar poucos detalhes, não muitos detalhes. Veja que ele não pode ser predominantemente descritivo, senão ele já muda o seu foco. Ele possui aspectos de descrição, tá bem? Tá bem. E ele não exige posicionamento. Então olha só, quando a banca mostra para você, redija um texto dissertativo apresentando a seguinte temática, ou redija um texto dissertativo sobre o tema, e te dá o tema. Tema, vamos pegar aqui, exemplo, importância
da previdência privada para manutenção do bem-estar populacional. Bem idiotas. Tem um exemplo aqui, a Lures, tá? Para quê? Para que você entenda assim, então eu tenho que falar sobre, eu não tenho que me posicionar sobre. Veja que é uma diferença. Falar sobre é diferente de tomar um partido, de tomar uma posição, tá? Então o que você vai fazer agora? Eu trouxe para você alguns exemplos de texto. Na verdade, eu trouxe um exemplo do texto expositivo, um exemplo do texto argumentativo. Aí você vai falar, são dissertações? São redações? Não. Nesse caso não coloquei redações, coloquei dissertações. O que é isso? Eu peguei um texto dissertativo que estava em uma prova de concurso público, tá? Prova de concurso público, isso fazia parte lá para o aluno ter que analisar tudo mais. Retirei o modelinho e coloquei para você. Você tem todas as referências ali, mas eu quero que você perceba unicamente o quê? Eu retirei o texto da prova para jogar ali no meio, você perceba a linguagem e como o texto está sendo desenvolvido. Ou seja, pare o vídeo assim que eu terminar de falar, tá? Não agora, porque senão você não vai entender o comando. Interrompa o vídeo, olhe para o seu material, leia tudo que está escrito ali e depois você volta para quê? Para poder observar as características intrínsecas do texto, que é um texto de natureza expositiva, esse que eu coloquei para você. Beleza? Então faça o seguinte agora, meu guerreiro. Para o seu vídeo e vá ler. Tá joia? Parou. Leu? Beleza. Conseguiu ler? Maravilha. O que acontece? Eu quero que você observe o seguinte. Naquele texto, você tinha dados, tá? Dados com aspectos descritivos, como, por exemplo, quando ele começa a falar da pesquisa realizada, né? Quando você tinha um extrato do EGB, número tal, falava sobre as cápsulas, a quantidade que se tinha que tomar do comprimido para atingir a mesma eficácia do extrato padronizado, falando sobre uma espécie de automedicação. Então veja, aquele texto é um texto expositivo. Aí você fala, Pablo, mas tem uma pergunta lá no meio. Seriam eles tão eficazes quanto os comprimidos vendidos com receita? E responde, olha só, a resposta é não. Você pode dizer isso num texto? Claro que pode. Mesmo num texto expositivo? Claro que pode. Porque você está falando sobre matemática. Está certo escrever assim? Está. Então preste muita atenção no texto que eu passei para você. Viu que linguagem simples e acessível? Não foi empolado, não ficou usando frases na ordem inversa. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. Não utilize sentenças na ordem inversa, a menos que você tenha muito domínio, a menos que você seja professor de língua portuguesa ou que português seja sua vida, pelo menos nos últimos 4 anos. Não utilize sentença, né, na ordem inversa, que a gente chama de hipérbato, para escrever o seu texto. Por quê? Porque isso pode fazer você errar muito facilmente, tá bem? Simples. Então você observou esse texto e viu que ele possui os aspectos descritivos, ele está informando alguma coisa, portanto é um texto dissertativo, informacional, dissertativo, expositivo. Podemos classificá-lo assim, e você pode escrever um texto assim, tá bem? Muito simples, muito fácil, maravilha. Vamos observar agora um pouquinho desse texto argumentativo, venha para cá. O texto argumentativo possui as seguintes características. Ele é um texto combativo. Por que combativo? Porque ele apresenta para você opinião, tá? Não só opinião, ele faz com que argumentos sejam confrontados. Ele coloca posições divergentes ou apenas pega uma posição e defende essa posição até o fim, independente de haver uma negação ou não, tá bem? Então o texto aqui é digladiante. O que é isso? Digladiante, ó, vem de 2 gládios. Gládio é uma espada lá do centurião. Tá? Então, 2 gládios quer dizer combate. Veja, o texto nesse caso, ele vai apresentar, vai suscitar um debate, vai chamar para reflexão. Por quê? Porque ele apresenta opiniões e essas opiniões estão disseminadas ao longo do texto. Elas precisam estar disseminadas ao longo do texto. Depois, você tem o quê? Um posicionamento, você tem a necessidade de posicionamento. O autor, o produtor do texto, precisa se posicionar, mas sem utilizar as expressões eu acho, eu acredito, eu penso, tá bem? Você pode perceber, no exemplo que eu vou dar para você, que não existe isso, tá? O exemplo que eu vou fornecer aí, não existe essa ideia de eu acho, eu penso, tá bem? E ó,
quando você escreve o texto argumentativo, você precisa de estratégia de argumentação, tá? Quais serão, então, suas armas, suas ferramentas para defender as opiniões? Perfeito? Simples? Compreendeu? Maravilha! O que a gente vai fazer agora? Novamente, você vai interromper o seu vídeo, vai parar, dar uma olhadinha ali no texto, depois de fazer a leitura, que eu também retirei de um concurso público, esse texto de natureza argumentativa belíssimo, eu adoro esse texto, eu acho que ele foi muito bem escrito e foi muito feliz o elaborador de prova que o colocou no texto, porque os alunos certamente sofreram para responder aquilo ali. Tá? Muito, muito interessante. Para o seu vídeo, vá lá dar uma olhadinha, depois você volta aqui para a gente conversar, tá bem? Parou, vai lá, voltou, tá joia? Conseguiu ler? Conseguiu, na boa. Então, o que é que nós vamos fazer? Observar as características dele. O texto tem um tema básico? Tem. Falando sobre o voto, tá? E aí está falando sobre as características do voto, com possibilidade, suscitando a possibilidade do voto facultativo. E ele se posiciona em relação ao voto facultativo? Sim, ele diz que não pode acontecer, porque o voto tem que continuar sendo dever, tá? Tem que mostrar o caráter de dever. Veja que ele começa, tá? No texto falando, o voto, direito duramente conquistado, deve manter sua característica de dever cívico. Olha, deve manter direito duramente. O cara está mostrando a sua opinião, sem falar, olha, eu acho que o voto tem... Não. Tá? Então veja, nos meandros do texto, na qualidade intrínseca do texto, ele está mostrando o quê? Que se posiciona, tá bem? Então tome muito cuidado com isso. Não utilize a primeira pessoa e você pode perceber ali, lógico, ali você tem um texto com uma qualidade vocabular super alta, tá? Então a pessoa que escreveu, você tem ali o autor daquele fragmento que foi adaptado, é claro, o Léo Lince, tá? Aquele fragmento foi adaptado, uma pessoa com um vocabulário muito apurado. Ai, Pablo, mas eu não tenho esse vocabulário, eu quase não entendi o texto. Bem, se você quase não entendeu o texto e você não tem o vocabulário apurado, quer dizer, você não vai utilizar essa estratégia, você não vai tentar encher o seu texto de cristais que não estão trabalhados. Quero dizer o seguinte, que você não pode utilizar palavras que você não conheça o significado, expressões que você não sabe para que servem. Então, tome cuidado. Redige um texto claro, mas olha, dê o exemplo de texto argumentativo para você perceber como pode escrever um texto argumentativo, defendendo opiniões sem ficar sobre o muro. Quando isso vai ser cobrado de você, aluno querido? O texto vai ser argumentativo quando a proposta pedir. Utilizando o texto acima apenas como motivador, redija um texto em que você se posicione sobre o tema. Aí ele pede, você se posicione. Ou, dando sua opinião sobre o tema e colocando. Vamos lembrar, você já deve estar com o saco desse tamanho de tanto eu falar isso, tá? Mas ó, não pode colocar eu acho, eu penso, eu não sei o quê. Utilize a estratégia do cara, coloque adjetivos, tá? Coloque expressões que deixem a sua opinião, mas que não mostrem a primeira pessoa do singular, tá beleza? Curtiu isso aqui? Isso é nervoso demais, né? Isso é muito interessante. Então vamos seguir nosso trabalho, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Força, guerreiro, vem comigo! Viu? Só mais uma coisa, antes de você passar adiante. Eu coloquei um tópico aqui, rapidinho. Meu corretor é um retardado? Sim. Pablo, você é um retardado? Também. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você escreve o texto, pelo amor de Deus, explique tudo, tintim por tintim, deixe tudo bem explicadinho. Imagine que o teu corretor é um retardado que não sabe nada sobre o assunto, sabe coisa alguma. Tá? Se você for escrever para mim, for escrever para o seu corretor, explique tudo. Sigla, eu não sei o que é. Eu não sei o que é IBGE, eu não sei o que é ONU, eu não sei nada disso. Tá? Então eu quero que você explique tudo certinho. Não fique imaginando que eu já sei o que você quer dizer. Tá bem? Explique tudo, porque o corretor é um retardado. Tá joia? Não pode esquecer disso. Isso vai ajudar você. Deixa tudo bem explicadinho. O corretor não sabe nada. Ele só sabe corrigir o seu texto. Só sabe entender se você disse alguma coisa ou se você não disse. Tá joia? Deixa tudo bem explicadinho. Valeu? Firme aí, hein?